Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon. Porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Estúdio Plural Editora. Ampliando o conhecimento. Transformando o futuro. Brasil que faz, com Elvis César. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César. Com essa energia empreendedora e uma frequência de muita vitória, você é o meu convidado especial, a minha convidada especial, para acompanhar comigo uma história incrível, inspiradora. Se você acha que está difícil para você, você precisa conhecer a história dessa pessoa que, com dedicação, força de vontade e, claro, trabalho duro mesmo, se tornou um ícone da indústria de embalagens e no nosso país, empreendendo de forma serial. É um grande prazer receber aqui Jardel, da Globoplast. Que alegria, Jardel! Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que nesse nosso bate-papo a gente consiga pelo menos tocar o coração de uma única pessoa. Se a gente conseguir isso, eu já vou estar feliz. O Brasil está feliz de tê-lo aqui, de ouvi-lo, um empresário de sucesso, um empreendedor serial de vários segmentos que construiu uma carreira sólida, com muito trabalho e agora obtém um grande sucesso. Mas como que foi o início dessa jornada? Eu nasci no Ceará, no sertão nordestino, Que cidade? cidade de Quixadá. Quixadá, Isso. olha aí, povo de Quixadá, grande abraço. Exatamente. A comunidade onde eu vivi chama Barra do Sitiá, que pertencia na época, quando eu nasci, pertencia a Quixadá. Então a gente fala Quixadá, mas na verdade é a 70 quilômetros de Quixadá, andando na estrada de chão. Tudo que eu vou falar agora eu não vivi, isso é o que me contaram, mas com certeza é verdade. A minha mãe, aos 19 anos, foi para Quixadá para estudar, aos 19 anos. Aos 19 anos engravidou, conheceu meu pai e engravidou. Bom, naquela época, engravidar solteira aos 19 anos era um grande problema. Estamos falando de 44 anos, 45 anos atrás. Bom, meus avós maternos foram conversar com os pais do meu pai, para falar, olha, engravidou minha filha, e agora? Os pais do meu pai falaram, ó, não, eu não aconselho que case, porque o meu filho não tem responsabilidade ainda. Uma realidade. Uma realidade. Então, o que meus avós, pais da minha mãe, fizeram? Pegaram a filha, acolheram, levaram para casa. E o meu pai, um pouco desapontado com isso, veio embora para São Paulo. E ficou-se falando com a minha mãe por correspondência, de 6 em 6 meses. 2 anos depois, aos 21 anos, quando a minha mãe tinha 21 anos, meu pai voltou para dizer, eu vim para te buscar. Agora, você já é maior de 21 anos, eu posso te levar. Minha mãe já não tinha mais nenhuma conexão, nenhum sentimento, disse que não fazia sentido, e eu já estava inserido na família dos meus avós, vivendo com meus avós, com os meus tios e com a minha mãe. Então, essa é a história de como eu fui gerado e de como eu nasci. Bom, meu pai se afastou, e aí eu fui então conhecer o meu pai depois com 14 anos de idade. Mas até lá, eu vivi até os 13 anos achando que o mundo era aquela comunidade onde eu vivia. Sim. 1.500, 2.000 pessoas no máximo. Era uma vila. Eu achava que o mundo era daquele tamanho. Quantos quilômetros de Fortaleza? 185 quilômetros de Fortaleza. Com 13 anos, o meu tio, que na época tinha 17, Irmão da sua mãe? irmão da minha mãe, recebeu uma proposta para vir trabalhar em Santos, numa pizzaria de um primo. E aí eu com 13 anos ouvi, ué, meu tio vai sair para onde? Não, é um trajeto longo, são 3 dias de ônibus. Que lugar é esse? Tão distante, eu pensando. Levam 3 dias, um ônibus anda rápido pra caramba. Como é que leva 3 dias para chegar em algum lugar? E aí eu fiquei, bom, existe um mundo além deste mundo que eu conheço. Até que um dia, vendo na TV, ainda com 13 para 14, eu vi na TV um trechinho de uma novela que mostrava uma cidade, que era a cidade de São Paulo, e mostrava um elevador subindo, um elevador descendo, com vista panorâmica, e uma música do Chico Science, Nação Zumbi, falando, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Que cidade é essa? Que é esse negócio de subir, de descer? Eu quero ir para esse lugar. Um ano depois,
Meu tio volta de férias e o meu pai também vai de férias ao Ceará. Aí eu vi a oportunidade de alçar e vir para São Paulo. Então eu cheguei para minha avó, para minha mãe e falei, eu quero ir para São Paulo. Não, mas você não pode. Aí eu já conversei com meu pai me aceita morar com ele. Não, não dá, não pode. Meu tio falou, deixa ele ir, que eu me responsabilizo, eu vou olhar ele de vez em quando. Eu vim 3 dias de ônibus, 3 dias e 3 noites de ônibus, com frango e farinha dentro de uma lata, aquela lata de metal, e era essa a nossa comida durante os 3 dias. Chegando em São Paulo, eu fui de fato morar com meu pai, que já tinha uma outra família, mas fiquei poucos meses, porque lá eu só estudava e eu não queria só estudar, eu queria fazer alguma coisa. Você queria eu trabalhar. Aí o meu tio falou, bom, vem com a gente na pizzaria. Fomos para a pizzaria. Meu tio já estava em São Paulo e não mais em Santos, e aí meu tio montou uma pizzaria no extremo oeste de São Paulo, numa comunidade chamada Morro Doce. Quero só deixar um abraço, uma comunidade de 50.000 pessoas, não é? De 1.500 para 50.000 pessoas. Um grande avanço. Já avançou muito já na vida. E aí, chegou na pizzaria do seu tio? Cheguei na pizzaria do meu tio, bom, garçom. E ser garçom da pizzaria. Servia na Ajudava, mesa. servia, limpava, cuidava. E ajudava meu tio a fazer pizza. Fui aprender a fazer pizza também. Passei a fazer pizza, fui entregador de pizza durante muito tempo não, durante um bom tempo. E Ficou na pizzaria de quanto tempo a quanto tempo? Dos 14 eu aos... fiquei na pizzaria dos 14 aos 17, quase 18. Quase 4 anos. Quase 4 anos. E aí meu tio até hoje fala, mandar um abraço pro Glauber, meu tio, que é quem me trouxe pra cá. Meu tio me dizia, esse cara faz 70 entregas numa noite, ninguém nunca conseguiu fazer isso até hoje. E eu não fazia nada demais, eu não corria, eu só fazia as minhas entregas. E quando pegava um dia de chuva, aí é que eu gostava. Porque aí aquela chuva e as pessoas... quando eu chegava com a pizza, a pessoa ficava um pouco solidária, aí dava uma gorjeta, e eu gostava. Na chuva era o melhor negócio, porque as pessoas dão gorjeta na chuva, porque elas ficam com dó do motoqueiro. Exatamente. Então eu ficava torcendo para chover. E no Morro Doce, nessa época, tinha muitas ruas que ainda era não tinha asfalto. Não tinha asfalto, Não tinha asfalto, de barro. de barro. Imagine. Eu adorava. Em paralelo a tudo isso, eu continuei estudando. Eu sabia que a pizzaria não me levaria onde eu queria chegar. Ao menos eu começava a entender um pouco como o mundo funcionava, como o mercado funcionava, e aí eu comecei a me interessar por algumas outras profissões, tentar testar. A primeira delas, a minha mãe veio, depois de 2 anos que eu estava aqui, minha mãe veio para São Paulo com meu irmão e minha irmã, e aí o meu desejo era ser médico. Que a minha Uau. mãe já era enfermeira. Quando eu nasci, minha mãe era enfermeira já. E aí minha mãe falou, bom, nós não temos condição de medicina, então você estuda enfermagem, quando você terminar a enfermagem, você já vai estar ganhando um pouquinho melhor, você vai ser um médico mais completo, porque você fez desde a base, né, até a medicina, um curso integral. E vai ter como pagar a E vai faculdade. ter como pagar a faculdade. Então isso, ok, eu me convenci disso e fiquei pizzaria e enfermagem, mas ainda procurando alguma coisa. E aí, a pizzaria estava difícil de pagar a enfermagem. Eu falei, eu preciso procurar alguma coisa. Então o que que eu fiz? Eu fui para 12 de outubro. Eu sempre andava na rua 12 de outubro ali Na Lapa, para quem não conhece, é uma rua espetacular. Um camelódromo, uma venda, lojas, um McDonald's. Ah, você não tem noção. Quando o McDonald's chegou em São Paulo, na Lapa, foi o primeiro McDonald's que eu fui. 12 de outubro. Mercado muito ativo, comércio muito ativo, é fantástico, uma rua fantástica. Então eu ficava andando na rua 12 de outubro, pegando tudo que era panfleto. Para quê? Para eu entender como as coisas funcionavam. Eu pegava o panfleto de uma loja, eu pegava o panfleto de uma coisa técnica, e eu entregando... Curiosidade. Curiosidade. Fiz um jabá pro Mac aqui de graça, você viu? Mas quem não gosta do Mac, não é Não tem- verdade? não tem como, não e tem aí, curioso? Você nem parece curioso, Não você parece. chegou aqui no estúdio querendo ver tudo. Mas e aí, conta mais. Um desses panfletos era: o governo de São Paulo está dando um curso de férias para o mês de janeiro, grátis, no shopping da Lapa. Você pode se inscrever. Curso de eletricista residencial. Isso pode ser um lugar legal para eu fazer. Pode ser aquela profissão que eu estou procurando. Me inscrevi e fui estudar eletricidade residencial. Na segunda semana de aula, na primeira semana de aula, um outro aluno me falou: olha, eu vi que você é interessado, você é ativo, você pergunta, você não quer preparar um currículo para levar para a minha empresa? Eu trabalho numa empresa que está precisando de um cara igual você. Eu não sabia o que era currículo.
Mas eu já tinha visto, passando no ônibus, eu já tinha visto uma plaquinha numa casa no Morro das Flores, faz currículo. Mas eu não sabia o que era. Eu falei, tá bom, eu vou atrás de um currículo então. Você foi naquela plaquinha. Imediatamente, no dia seguinte eu fui naquela plaquinha, fiz um currículo e levei para essa pessoa. E aí? Essa pessoa levou na empresa onde trabalhava e aí 2 semanas depois eu estava entrando numa indústria de embalagens. Uau! E aí, né, quando eu entrei na indústria de embalagens, eu olhei aquele prédio enorme, Aquele aquele cheiro de mundo. plástico, aquele mundo, e eu fiquei encantado. Encantado. Eu falei, é aqui que eu quero ficar 18 anos. 18 anos. É aqui, Indústria de embalagem. uma multinacional inglesa. Dei muita sorte, porque de cara eu já peguei uma empresa muito boa, referência global em embalagens, e eu entrei sem saber onde eu estava entrando, mas eu sabia que era algo que podia mudar o meu destino, Sua vida. minha vida. Então o que que eu fiz? Trabalhei, poucos meses eu já fui promovido, só que a adaptação, Mas promovido por quê? Aí eu quero saber por que que em poucos meses você já foi promovido. eu vou te dar um exemplo, que esse exemplo eu falo para muitas pessoas, e tem uns que até não acreditam, mas com poucos dias de empresa, eu ainda estava na experiência, eu vinha do ritmo de pizzarias. Pizzaria trabalha até meia-noite, 1h da manhã, no outro dia acorda às 11 da manhã, e aí você almoça, deu um tempinho, você já tem que voltar de novo para a pizzaria. Eu vinha nesse ritmo, dormir tarde, acorda tarde. Na empresa em que eu entrei, eu tinha que entrar às 6 da manhã. Então era muito difícil para mim conviver com isso, na pizzaria até tarde e no outro dia cedo ter que acordar, né, para ir trabalhar. Então num sábado, era para eu acordar 4h30 da manhã para estar na indústria às 6, eu acordei às 9. Perdeu o horário. Perdi o horário. E acordei desesperado. Aí falei pro meu tio, você conhece um dentista? Ele falou, conheço, o que que foi? Eu falei, não, eu tô com o dente doendo, eu preciso tirar meu dente. Aí ele me ensinou onde era o dentista, eu fui, falei pro cara, esse meu dente tá doendo. Ele falou, não, mas não tem nada aqui. Eu falei, mas tá doendo, tira esse dente. Ele tirou meu dente, eu arranquei um dente, esse dente aqui. Eu tirei um dente, e aí liguei pro meu chefe, meu líder. Olha, eu tive que arrancar um dente, eu não tô bem. Aí ele falou, cara, mas você tá na experiência, você tem atestado? Mas você sabe que eu tinha impressão que você não batia bem. Mas agora você provou. Vamos lá, conta mais. Aí ele falou, você tem atestado? Eu falei, tenho. Eu falei, isso é ótimo, porque assim eu vou conseguir te segurar, porque você tá na experiência, você não pode faltar na experiência. Eu arranquei um dente. Eu vim conseguir colocar esse dente, fazer o implante, muitos anos depois. Outro dia eu contei pro meu dentista que esse implante era por Fruto esta razão. disso? Ele falou, não, você tem que contar isso pros meus filhos. Sim. Eu vou trazer os meus filhos para você contar isso para ele. Quando você chegou na empresa no outro dia com atestado, como que foi? Na segunda Eu eu cheguei. quero saber por que que você foi promovido. Você não está curioso para saber? Quero saber por quê. Todo mundo me dizia quando eu entrei lá, eu tô aqui há 20 anos, isso aqui não tem oportunidade para ninguém. Eu via exatamente o contrário. Eu via que ali era um mundo de oportunidades, um mar de oportunidades, Muito aprendizado. muito aprendizado. Eu entrei como auxiliar de serviços gerais. Meu salário era R$ 327 na época. Poucos meses depois, eu passei para conferente. Poucos meses depois, eu passei para controle de qualidade, analista de controle de qualidade. E aí, na qualidade, eu fiz carreira. Aí, qualidade nível 1, nível 2, nível 3, técnico de qualidade, supervisor de qualidade, coordenador de qualidade e gerente técnico comercial. Então, eu fiquei lá quase 9 anos, eu fui promovido 8 vezes. Mas por quê? Respondendo a sua pergunta. Eu terminei a enfermagem, tenho Corém, terminei certinho, fiz o estágio, tenho um amor enorme pela profissão, me identifico com o hospital. Quando eu chego no hospital, eu acho que um dia, de forma voluntária, eu ainda vou fazer isso mais para frente. Eu ganhava R$ 327 e me inscrevi na faculdade de design de embalagem que custava R$ 680. O que que eu fiz? Eu peguei o boleto da primeira mensalidade, bati na porta do diretor da empresa e falei, eu queria te contar uma história. Eu ganho 327 e me inscrevi nesta faculdade por 680. É só para você saber disso. E aí ele falou, tá, eu vou dar uma olhada, o que que eu vou fazer por você? Poucos dias depois ele falou, realmente, esse cara precisa ser promovido porque ele está mostrando a entrega, ele está determinado a crescer aqui dentro e é mais do que merecido. É nesse ponto que eu queria chegar e eu queria falar com você também que está em casa. Olha, às vezes a gente vê pessoas trabalhando para outras pessoas e num princípio sempre do menor esforço.
esse é um ponto que não vai te levar ao ponto B nunca, não vai te levar a lugar nenhum. O princípio número um, e você pode empreender numa empresa alheia, você pode empreender no seu trabalho, você tem que entregar mais, mais do que é esperado de você, mais do que é pedido para você, e essa é a história que o Jardel, no início, alavancou. Paralelo a essa minha carreira na indústria, a minha mãe e os meus irmãos continuaram na pizzaria com meu tio e eu ajudando na gestão. Então, além dessa do Morro Doce, nós abrimos mais uma em Osasco e mais uma no outro bairro chamado Sol Nascente. Eu saía do trabalho às 18, lá no Trevo do Jaraguá, em São Paulo. Eu esperava a minha mãe vender uma pizza em Osasco, o motoqueiro vinha trazer o dinheiro, eu pegava o dinheiro para eu ir por Morumbi para estudar. Fiz isso muitas vezes, muitas vezes. É andar no escuro para muitos, mas para mim eu tinha muita clareza de que ia dar certo. Dedicação, força de vontade e trabalho duro. Duro. Então eu fiquei nesta indústria por 9 anos. Essa indústria foi vendida para uma empresa nacional. Quando o grupo nacional assumiu, não bateu com a minha filosofia de trabalho, eu decidi sair e montar minha própria empresa, que é a Globoplast. E como foi? Foi muito difícil. Foi muito difícil porque, primeiro porque eu subestimei um pouco essa questão do empreender. Eu achava, eu estou há 9 anos, Foi atendo tudo? grandes clientes, conheço todo mundo em todas as empresas e eu vou, na hora que eu apresentar a minha empresa, todo mundo vai dizer, ótimo, vamos junto. Não foi bem assim, não foi bem assim. Os primeiros 5 anos, assim, foi de amargar. Foi muito difícil, foi muito difícil. De chegar, eu lembro na época eu tinha 16 funcionários, eu cheguei para eles numa sexta-feira e falei, a partir de segunda, vocês podem trazer o pão do café da manhã, porque eu não tenho mais condição de dar o pão do café da manhã para vocês. E como foi essa virada de chave? Só que eu não quero que você responda agora, porque eu quero falar com você. Se você tem uma história incrível como essa do Jardel, história da vida do Jardel, manda essa história para nós aqui, porque eu quero contá-la aqui no Brasil que faz. Me segue agora no Instagram, Elvis César com Z oficial, manda a sua história que a produção vai analisar e eu quero você aqui. Como foi essa virada de chave? Começou a empreender uma dificuldade que é natural, com uma expertise, é claro, na produção, na qualidade, em todo o chão de fábrica, mas daí precisava saber mais. Precisava saber de estoque, de caixa, de como comprar, de como emprestar grana, como ter capital de giro, como, sobretudo, vender. Aonde que você formou toda essa base? Exatamente. Na empresa onde eu trabalhei, nós atendíamos grandes empresas, grandes grupos. E eu não conhecia empresas menores, porque nós só atendíamos os grandes. Então eu tive que reaprender um novo mercado dentro do mesmo segmento. Então eu tive que vasculhar o Brasil de ponta a ponta, caçando clientes pequenos e clientes médios Que você que eu poderia pudesse vender ir para eles. pensando, que eu pudesse ir pensando. À medida em que esses pequenos vieram, aí vieram os médios em seguida. Depois de alguns anos vieram os médios grandes e hoje nós estamos em todos. Nos pequenos, nos médios e nos Uau! grandes. Mas é uma dificuldade enorme. Eu lembro que quando eu ia visitar cliente, eu tinha que visitar cliente no começo da empresa, eu não tinha dinheiro para pedágio. Eu estava obstinado por fazer o negócio acontecer. E eu não tinha opção. Minha filha tinha acabado de nascer, eu tinha uma família para sustentar, eu tinha um monte de conta para pagar, alguns funcionários que dependiam do negócio, eu não tinha opção. Tem um amigo meu que fala assim, que história ruim é ótima de contar. E é, e é essa, boa. e é isso que a gente está contando aqui, Muito boa, não é? muito boa. E na verdade, história difícil, ela é ótima de contar, porque mostra a sua resiliência, a sua determinação e mais do que isso, uma pessoa obstinada pelo resultado. Exatamente. E aí o processo foi se dando, se O dando. processo foi se Quando dando. você viu, qual foi o ponto que virou a chave e você falou: "Opa, conquistei uma fatia do mercado"? Quando eu já não tinha mais quase nada para apostar, eu resolvi apostar os últimos centavos numa viagem à Europa. Eu fui para a França, porque o dono de uma grande empresa de cosméticos morava na França, e me disseram que ele tinha uma loja lá também, me disseram que dia sim, dia não, ele ia naquela loja dele. E eu não conseguia vender nessa empresa.
Eu tentei de tudo que foi jeito e não conseguia. Levava inovação e a inovação não andava, as coisas se perdiam. Eu peguei os últimos centavos, entrei no avião com uma sacolinha, umas amostras e fui. Bom, primeiro dia, bati na porta: "Olha, eu sou a secretária", "Ok, ele está?", "Não, hoje ele não vem". Eu tinha dinheiro para ficar 2 dias. No dia seguinte eu voltei: "Bom, que horas que ele vai chegar?", "Ah, por volta da 1h". Isso era 10h30 da manhã. Eu esperei até a 1h, nada, eu não podia mais esperar. Eu não tinha mais dinheiro para ficar. Peguei minha sacolinha, peguei meu cartão, falei: "Faz isso chegar na mão dele, isso é muito importante para mim. Eu vim aqui só para isso, faz chegar na mão dele". E vim embora. Até hoje, eu não sei se chegou na mão dele. Eu sei que 3, 4 meses depois, eu estava vendendo para essa grande empresa e aí foi a mudança de chave. Uau! Porque aí eu tinha um cliente que me dava o forecast, ele me dava o horizonte de pedido, ele dizia: "Ao longo do ano que vem eu vou comprar tantos milhões de embalagem". Aí eu me preparava para isso e eu atendia. E aí as coisas foram acontecendo. E isso foi muito gostoso, porque quando essa virada de chave acontece, é quando você fala assim: "Eu estava certo". É a palavra de Deus, né? Faça a sua parte, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. E esse foi o processo dessa história. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu compreendi aqui. Lá de Quixadá, 1.500 pessoas, 79 quilômetros da vila para chegar em Quixadá, 14 anos, filho de mãe solo, chegou aqui auxiliar, primeiro garçom, depois pizzaiolo, depois entregador de pizza, entrou na empresa, ajudante geral, saiu como um diretor, montou sua empresa, foi na França, conquistou o cliente. Hoje, qual é o seu market share? Quantos colaboradores diretos e indiretos? O que você representa hoje de transformação para esse Brasil? Hoje nós atuamos em 3 turnos, 24 horas, trabalhamos, com 550 funcionários diretos. Uau! Somos a segunda maior empresa de bisnagas plásticas da América Latina. Temos um orgulho muito grande, porque a maior riqueza nossa são as pessoas que trabalham na Globoplast Time, e o time. Então o nosso esforço, a cada dia, o meu e do meu sócio, é que as pessoas estejam lá não só por dinheiro, que esteja lá também por ser um ambiente agradável, por estarem felizes, por ter um ambiente acolhedor, e isso a gente faz todos os dias. Esse é o nosso objetivo de vida. eu vejo muita paixão no seu olhar, muita satisfação, né? E quando a gente faz com paixão e propósito, as coisas é diferente, né? O trabalho se torna uma satisfação. Hoje, o que te falta realizar? Diminuir um pouco a desigualdade do país. Eu trabalho todos os dias para que essa desigualdade seja menor, e é isso que eu prezo, nas minhas ações do dia a dia, na minha empresa, na comunidade, com as pessoas em que eu tenho contato. Eu diria que hoje a empresa está completamente profissionalizada, nós temos alguns pilares, gerenciais que tocam a operação da empresa. Hoje eu estou na parte estratégica, basicamente, para que eu possa me dedicar mais a fazer algo pelas pessoas. Pô, a sua experiência de vida é fantástica, a sua determinação me empolga, inspira, nos orgulha bastante ter um brasileiro como você. E hoje, você já passou essa missão, esse propósito, qual segmento? Quais são os próximos passos? Eu vou me dedicar mais a cuidar mesmo das pessoas. Eu acho que esse é o ponto. Se eu conseguir fazer, né, neste momento, você que está aí na sua casa, se você está na dúvida entre dar aquele passo de empreender ou não, e se com a minha história você se sentiu encorajado de seguir, eu já estou feliz. Então, eu quero fazer isso todos os dias. Todos os dias eu acordo pensando: eu preciso tocar o coração de alguém, eu preciso fazer alguém evoluir. O motoqueiro que vai em casa levar pizza hoje, eu chego para ele e falo: "Eu já fiz o que você", eu faço questão de receber, "Eu já fiz o que você faz". Ele falou: "Como assim?". "É, eu entregava pizza". "Você entregava pizza?". "Eu entregava pizza". Cara, e você pode também. Você pode chegar onde você quiser. E isso é muito importante. Olha, Exatamente. esse brilho nos seus olhos motiva, é o brilho do nosso país, é o brilho do nosso povo. Quero fazer um jogo rápido com você. Um empreendedor que te espelha, Geraldo Rufino, um livro. olha, o seu eu não li ainda, eu acabei de ganhar. Mas tem um livro que eu gosto muito que chama Caim e Abel,
E esse é um livro em que mostra que você tem que persistir. Família, É tudo. Família é tudo. Deus. Acima de tudo. Acima de tudo. Jardel, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz é você que acorda todos os dias, sempre com um sonho e sempre querendo melhorar. Esse é o Brasil que faz. É das pessoas que vão à luta, das pessoas que passam dificuldades, mas que ainda assim não desistem. Para mim, são essas pessoas. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, por toda essa transformação. Quero te dar um presente que é o meu novo livro, A Cabeça do Líder. É um livro que fala de liderança, de como você entender a liderança, de como aperfeiçoar a liderança, e é tudo que você faz na vida. Motivar por meio da liderança com que as pessoas possam alcançar os seus sonhos e a sua melhor versão. Muito obrigado, Elvis. Eu estou feliz de estar aqui e conte sempre comigo. Obrigado. Com certeza irei ler. Vai ser livro de cabeceira e vamos dar as mãos para a gente fazer mais e melhor pelo povo. Obrigado, Brasil! Nunca se esqueça, olha que história magnífica do Jardel. Olha que história inspiradora de resiliência, de persistência e de muito sucesso. Que esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Olha, gratidão por estar conosco aqui. Fique com as nossas redes sociais, estão aqui, siga, compartilhe, comente. Vamos juntos nessa jornada. Um grande abraço, um beijão, Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Estúdio Plural Editora. Ampliando o conhecimento, transformando o futuro. A Monte é a marca de eletrodomésticos mais vendida do Brasil e a escolha inteligente de milhões de brasileiros. Sabe por quê? A Monte possui fábricas super modernas e uma linha completa de produtos. São airfryers, ventiladores, cafeteiras, liquidificadores, micro-ondas e muito mais. Você também deve ter um Mondial aí na sua casa. Pode procurar Mondial, a escolha inteligente.